26 de outubro. Ontem, no Grupo Record, o Grupo Record da Rádio Guaíba, Correio do Povo, a empresa jornalística de propriedade da Igreja Universal, que também tem no grupo o Partido Republicano, do Tarcísio de Freitas. A esse propósito, até leia uma matéria da revista Piauí sobre a possibilidade da Igreja Universal assumir o governo de São Paulo. Bem interessante a matéria. Muito interessante. É um salto gigantesco do Edir Macedo no controle e no comando da política brasileira e dessa mistura quase que pornográfica da política com a religião. O tema Tarcísio de Freitas é um negócio que deve ser estudado. O carioca, criado por Bolsonaro, que já serviu aos governos do PT, que é levado para São Paulo e tem possibilidades reais de ganhar a eleição no estado mais rico do Brasil. E Tarcísio de Freitas é do Republicanos. E o Republicanos não está brincando. Mas, a esse propósito, sobre este grupo político, Onyx Lorenzoni, ontem, no debate, protagonizou, se não a mais hilária de todas as cenas que eu já vi em termos de disputa eleitoral, porque teve cenas na vida eleitoral, nesses anos todos que eu acompanho, que são engraçadas do ponto de vista da capacidade do exercício da ironia, da picardia, da presença de espírito. Mas não. Onyx Lorenzoni ontem mostrou para o Rio Grande do Sul o Onyx Lorenzoni, e não só. A coisa viralizou de tão ridícula que foi no país e acabou confirmando tudo aquilo que o jornalismo profissional brasileiro falava sobre Onyx Lorenzoni ocupando ministérios no governo Bolsonaro. Foi sendo chutado de um para outro. Ocupou 5 ministérios. Não por competência, mas por acomodação. Ontem foi. Isso ficou muito claro, eu já achava isso. Mas o fato é que o cara não tem a menor ideia do que seja o estado do Rio Grande do Sul e não tem a menor ideia da dimensão e da complexidade das questões administrativas que estão postas aqui no Rio Grande do Sul. Todo mundo já deve ter visto aquela história dele dizendo que, sendo perguntado pelo Eduardo Leite sobre a questão do plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, perguntando qual seria a proposta dele, Onyx, e ele dizia: a minha proposta é melhor que a sua. Tá, mas qual é a sua proposta? Não, é muito melhor que a sua. E por aí vai. Quem é Onyx Lorenzoni? O que nós vimos um ser desprezível, que negou cumprimento a Eduardo Leite no debate da Rádio Gaúcha. Um cara que tem um desprezo pela civilidade. Foi aquele cara que disse que, pela primeira vez, o Rio Grande do Sul teria uma primeira-dama de verdade. Esse é o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni é aquele que disse que 2 vezes recebeu dinheiros de Caixa 2 da JBS e pediu perdão para o Sérgio Moro, mas confessou ter recebido Caixa 2. O Onyx Lorenzoni é aquele que diz: conhecereis a verdade os libertará. E não só diz, ele pega e tatua isso no braço, né? Então esse é o cara que vai mostrando aos poucos para o Rio Grande do Sul, né, quem é Onyx Lorenzoni. Por isso que é muito importante. Eu já no primeiro turno havia declarado voto em Eduardo Leite, porque penso que Eduardo Leite é o único que teria condições políticas de ampliar um campo de representação capaz de ganhar desta extrema-direita que está se instalando cada vez mais aqui no Rio Grande do Sul.
Nós já colocamos aí, olha o nosso Senado da República, Luiz Carlos Reis, Hamilton Mourão. É punk o negócio, bicho, com respeito aos punks, claro, né? Olha o que é o nosso deputado federal mais votado. Olha o Bibo Nunes. Olha, é de chorar nos cantinhos o que está acontecendo com a política do Rio Grande do Sul. O PT finalmente orientou voto direto em Eduardo Leite. Tinha feito aquela frescura de não, nenhum voto em Onix. Não, não é nenhum voto em Onix. É voto e campanha para Eduardo Leite. Nós temos que nos salvar de Onyx Lorenzoni. Gente, seria uma tragédia se esse cara ganhar a eleição. Tá aí agora. A cada dia que passa, ele se mostra muito mais. E o irônico de tudo isso é que no período de pré-campanha, quem conduziu as discussões pela oposição na Assembleia Legislativa sobre o plano e adesão do Rio Grande do Sul, do plano de recuperação fiscal, foi o filho do Onyx Lorenzoni, que é deputado estadual. Então vejam o tamanho da disfarçatez desse cara, que traz uma pauta rasa do ponto de vista dos interesses do Rio Grande do Sul, mas é uma pauta profunda do ponto de vista da agressão dos direitos mínimos da pessoa humana. Essa é a pauta do bolsonarismo, o bolsonarismo de Roberto Jefferson. Aí Roberto Jefferson, Onyx Lorenzoni, etc., não fazem parte de não sei o que, não. É a extrema-direita da extrema-direita. Bolsonaro está fazendo um esforço enorme para se desvincular de Roberto Jefferson. Mas ele não explica por que o Queiroz foi candidato a deputado pelo PTB do Roberto Jefferson. Aquele bandido indultado pelo Bolsonaro tentou ser candidato a senador pelo PTB, o tal de Daniel Silveira. O Roberto Jefferson frequentava o gabinete do presidente da República. Olha Bolsonaro que disse ontem numa entrevista para uma rádio americana. Atacou de novo a democracia. Disse que as Forças Armadas afirmaram que não poderiam certificar as nossas urnas. Que é outra mentira, porque até agora, passados quase 30 dias da eleição, as Forças Armadas não disseram nada. Já deveriam ter dito, tal foi o escândalo que fizeram. Queremos com urgência, urgentíssima, acesso aos códigos-fontes. Sim, estavam abertos fazia 1 ano. Essa é a eleição brasileira. Tomara que a gauchada se dê conta que não é possível, sob nenhum aspecto, ter Onyx Lorenzoni como governador. Me espanta o empresariado apoiar esse tipo de gente. Não fossem as questões humanitárias, em vista das questões econômicas. Esses caras estão se dando tiro no pé. A Fiergs, etc. Me surpreende? Claro que não. Mas é evidente que não. Federação, claro que não me surpreende. E agora está aí, todo mundo fazendo os levantamentos e vendo coisas que são bizarríssimas. Roberto Jefferson se transforma no herói do neonazismo brasileiro. Os grupos neonazistas estão comemorando Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson do Bolsonaro. Por que será, né? Para encerrar, tirando o meme que virou o Onyx Lorenzoni, quando uma pessoa é homofóbica, quando uma pessoa é misógina, quando uma pessoa é mal educada, quando uma pessoa resolve que não vai se vacinar em momentos de alta crise, quando uma pessoa é o que é e todos veem o que ela é, tu vai fazer de conta que não é assim. Aos poucos, o tal de dia após o outro vem. Não tenham dúvida. Aos poucos, a história vai sendo escrita.